E eu vou falar aqui agora. É o jogo mais importante do futebol goiano nessa temporada 2025. Mais importante que final de campeonato goiano, mais importante que Copa do Brasil, mais importante que final da Copa Verde. Você sabe por quê? É a única chance que nós aqui do futebol goiano temos de voltar à Série A. Porque eu não acredito mais no acesso do Vila Nova. Eu não acredito mais no acesso do Atlético. Então a única possibilidade que o futebol goiano tem de ter um representante na Série A é o Goiás. E o Goiás amanhã não pode perder nem a pau. Nem a pau. Tanto que eu vou aqui citar, vou começar o bloco do Goiás, citando uma notícia que está até fora do que está no GC. A gente vai debater aqui também quem tem mais qualidade. Né? A produção pegou a escalação do Coritiba e a escalação do Goiás também. Daqui a pouco o bicho pega em cima desse tema. Mas eu quero começar aqui falando sobre a decisão de gente que acredita, de gente que dá a cara, de gente que tem feito aí tudo para que o Goiás realmente esteja na Série A, que é a diretoria do Goiás. Em peso. É isso aí, gente. É o que não tem no Goiás há muito tempo. Em peso, a diretoria do Goiás está indo para Curitiba. Ah, Thiago, mas isso resolve alguma coisa? Diretor não faz gol, mas diretor pressiona. Diretor pressiona. Quem já ouviu aquela velha frase? É o olho do dono que engorda o gado. Então, meu amigo, o gado amanhã do Goiás, com todo respeito, que são, no caso aqui, o elenco do Goiás, ele vai ali receber a pressão de um Paulo Rogério Pinheiro, que é o grande dirigente do Goiás nesse momento, né, de outros dirigentes importantes. Porque só o Lucas Andrino ficou uma coisa muito restrita, porque o Andrino é um funcionário do Goiás. Agora amanhã não, Tim. A diretoria entendeu a responsabilidade do jogo, tá comprando a ideia e vai em peso pra Curitiba. Você sabe, Thiago, que essa situação... Faz a diferença, Tim? Essa situação desses jogadores, se tiver algum jogador desligado, ou de corpo mole, ou sem a dimensão do tamanho, da grandeza do jogo, quando você tá no hotel e você vê toda a cúpula, toda a diretoria do time que você tá jogando ali presente, mostra o tamanho do jogo. Então, pra mim, a diretoria do Goiás faz certo, sim, tem que ir, tem que estar junto, é um momento aí que o time tá tendo essa instabilidade e precisa de ter a força de todos. Então, só a presença da diretoria no hotel, o jogador já olha e fala, nossa, veio todo mundo, os diretores veio tudo, mostra a grandeza do jogo, entendeu? Mostra a importância do jogo, e o jogo realmente é uma decisão, literalmente falando, principalmente porque a gente imagina e torce para que o Goiás busque o título da Série B para voltar para a Copa do Brasil o ano que vem. Esse é um jogo chave, esse é um jogo decisivo, porque caso de derrota, Thiago, o Curitiba vai abrir 5 pontos, não vai estar garantido, mas fica muito mais complicado a situação do Goiás em relação a título. Então é uma decisão, literalmente falando, até pelo confronto da posição dos dois, é primeiro contra segundo, então é uma briga direta. Eles estão brigando algumas rodadas já por essa questão do primeiro lugar. O Goiás liderou alguns momentos, o Curitiba tomou a liderança, o Goiás retomou, agora o Curitiba volta a estar em primeiro colocado. Se o Goiás vencer, vai passar novamente. Então é literalmente uma grande decisão, e o Goiás tem que estar muito, muito concentrado, e que o Mancini realmente esteja iluminado para fazer uma grande escalação do time inicial e fazer ótimas leituras durante o jogo. A Camargo você encontra os melhores preços e a maior variedade de discos Metiza do Brasil. Fale com a gente e peça a tua peça. Orçamento pelo telefone 62-3272-6666. Acesse acamargo.com. A Camargo há 6 décadas, parceira de quem produz. Telefone é o 62-3272-6666. Eurodiesel com você, produtor rural, da plantação até a colheita. Eurodiesel 3576-3646. 3576-3646. No campo, a confiança faz toda a diferença, né, gente? A Suprema é distribuidor oficial Bageba PC. Entrega rápido e suporte especializado. Saiba mais pelo nosso site, suprema-go.com.br. E, é claro, Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144 Setor Bueno, 3241-2266, 3241-2266. Nós estamos a 220 likes da nossa meta. Participe, você que está ligado aqui no canal do YouTube. Um abraço para você do FM 90.7, para você do radiosnet.com. Nivaldo Carvalho, essa decisão, essa postura da diretoria do Goiás, que vai em peso até o Paulo Rogério Pinheiro, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, hoje o principal dirigente, o que mais tem tempo de Goiás, o filho, né, do maior dirigente da história, a Elis Salancia de Goiás Pinheiro, até o Paulo Rogério vai pro jogo, né? Que tipo de postura esses jogadores do Goiás terão diante dessa informação, vendo toda a cúpula diretiva do Goiás no Couto Pereira em Curitiba? Aumenta ainda mais a cobrança, a pressão e até uma demonstração de confiança também, ou não? Pô, jogadores, estou aqui com vocês, a gente tá com vocês, apoiando vocês, dando força para vocês. Dá uma dimensão do tamanho dessa partida pro Goiás nessa reta final da Série B, comandante? Para os jogadores, isso aí não reflete absolutamente nada.
Isso aí, o jogador não tá nem aí para isso. Até porque esses dirigentes estão aqui em todos os jogos. Aqui, em todos os jogos, não faz diferença nenhuma. Cuidado. Faz diferença nenhuma. Eu vou discordar de você. Cuidado também, eu tô falando nisso. Ô, Cuidado. Nivaldo, respeite mais sua opinião, mas cuidado, deixa ele falar, depois eu comento. Se isso fizesse diferença, o Vila Nova tinha subido lá diante do ABC, lá em Natal. E, comandante, aí você acabou com eles agora. Não, mas hein? a gente não tá falando que ganha jogo. Não. A gente tá Todo mundo- falando que é Não, importante. o Nivaldo acabou com o argumento de vocês a agora. hein? grandeza do jogo. Você viu o que o Nivaldo falou? Não, você falou há pouquinho, o diretor não entra em campo. Até a nega Brechó foi lá pro jogo em Natal. Até nós Quanto que fomos, foi o velho. placar? Pois é, todo mundo foi. três a todo mundo dois. Quanto tava. foi o placar? 3-2, acho que Pois pode é. ser. Então, repito, diretoria não ganha jogo, mas ele mostra a grandeza do jogo. Fecha o microfone desse povo aqui, que o povo tá entrando no meio do meu comandante. Comandante, fale à vontade. Mas aí eu ia explicar que em momento algum eu chegaria ao disparate de dizer que a presença da diretoria iria fazer o Goiás perder o jogo. Certo? Vocês estão falando, não vai ganhar. Então, eu não ia dizer, como eu disse que isso aí para o jogador não faz diferença nenhuma, então eu não chegaria ao ponto de dizer que isso faz o time perder. Tem uma simbologia apenas uma simbologia. Apenas uma simbologia. Os dirigentes se deslocaram até aqui para nos prestigiar e tal, mas lá dentro de campo o jogador nem lembra disso, nem lembra, porque isso aí não vai fazer nenhuma diferença, certo? Agora, eu acho importante o dirigente estar lá, principalmente o Paulo Rogério, que é o mais alto do comando lá, né, presidente do Conselho Deliberativo e tal, isso é bom, a presença dele e tal, porque mostra que ele está dando a devida importância para a competição nesse momento, mas não vai fazer nenhuma diferença assim, os jogadores vão se esforçar mais, nossa, o presidente do conselho está aqui, então nós vamos ter que correr mais. Não, até porque ele está sempre aqui e nem por isso os jogadores correm mais. 1h49, debate das feras, oferecimento Nisa Seminovos, acesse e conheça nisaseminovos.com.br. Pasta Rosa, guerra total das pragas urbanas. Like Imóveis, o like das feras do esporte é da Like Imóveis. A Camargo, seu distribuidor autorizado Betiza. Da Nove Restaurante, a comida caseira que todo goiano gosta. E Benevita, oferece 7 cestas prontas, além da opção para quem precisa de soluções exclusivas. Acesse o site e conheça cestasbenevita.com.br. Tô com meu telefone aqui, de um conselheiro muito importante do Goiás, que também estará em Curitiba. Olha só o que ele mandou para mim aqui, ó. Tiago, o jogo de amanhã tem que ser um divisor de águas para nós. Vitória e arrancada para a classificação e o tricampeonato da Série B, que é fundamental. Para nós sócios, conselheiros e dirigentes, é guerra. E nós esperamos a mesma atitude de guerra dos jogadores e da comissão técnica. Viu aí? Para nós, dos dirigentes, conselheiros, isso, aquilo, realmente para eles sim. Agora, os jogadores, ele não vai fazer diferença. Pra mim mostra para Mas- os jogadores a Não, mas grandeza do jogo. Só que tem um detalhe, Tim. É uma decisão... Cara, a gente se comporta diferente quando o Nivaldo tá aqui. Quando o Augusto Mascarenhas chega aqui na rádio. Claro que tem. Não que a gente trabalhe melhor. Lógico. Mas você tem aquela preocupação. Pô, é o chefe que isso tá eu tô aqui, te ué. falando. Aí eu falando aqui como quando estava do outro lado, quando você vê um jogo fora de casa... Você se sentia mais animado ou mais pressionado, Tim? Quando isso acontecia? Não era nenhum nem outro. Pra mim, eu sentia assim que o nível de concentração ainda tinha que ser mais alto, porque era um jogo mais importante. A partir do momento que vai toda a cúpula, toda a diretoria, que você chega no hotel Sim. e vê todo mundo lá... Ô Tim, você era um jogador diferenciado, porque você tinha uma capacidade de raciocínio maior, você era um cara que... Tanto é verdade que você virou um comentarista dos grandes que tem um raciocínio inteligente, você desenvolve um raciocínio. Tem jogador que até hoje fala assim, eu tô muito feliz de estar aqui, vamos levantar a cabeça... Não tem capacidade de raciocínio. Ele escutou o galo cantar e não sabe onde. Não, mas o que eu tenho colocando é o seguinte, quando você vê num jogo fora de casa, que você chega toda a cúpula, por mais que seja o jogador, como você gosta de que o falar, Vila não obtuso, né? Porque o Vila não deu conta dentro de campo. Porque o Vila foi fraco, o Vila amarelou. Tem diferença. Não tô falando que vai fazer ganhar. Eu não tô falando isso. A diretoria lá em Curitiba amanhã não quer dizer que o Goiás, nossa, a diretoria foi, o Goiás já venceu o jogo. Ele é favorito, não. Longe disso. Só mostra pra mim, quando a diretoria tá presente, e o jogador ele olha e fala, cara, o jogo é importante demais, porque veio todo mundo.
a diretoria tá toda aqui, então mostra a grandeza do jogo. Isso faz com que, se tiver algum jogador, repito, como você gosta de dizer, obtuso, ou viajando, mais um jogo só de Série B. Não é mais um jogo só de Série B, é uma decisão. Não quer dizer que a diretoria lá vai fazer o Goiás vencer o jogo, vai fazer um jogador que é ruim ficar bom de bola, fazer um jogador Obrigado que você tá concordando comigo. Justo, concordo com você. Eu só mostro que alerta os jogadores da importância do jogo. Em outras palavras, o Tim tá concordando comigo. Aí eu vou defender o Maestro. A gente tá concordando que não ganha o jogo, mas a gente tá discordando que você falou que é mais um jogo. Não, não é mais um jogo, é diferente. Só um instantinho, Danilo Dias, você fala agora. Atenção, venha conhecer a nova loja da Autovia Motors. Avenida Senador José Rodrigues de Moraes Filho, 1550 no Parque Amazônia. Neste sábado tem um café da manhã maravilhoso. Toda a equipe Timaço Band News vai estar lá te esperando. Eu vou estar lá, né, esperando você para te dar um abraço, né, para viver esse grande momento, esse momento fantástico, esse momento histórico da inauguração da nova loja da Autovia Motors. Família Autovia Motors em festa. Vai ser um evento maravilhoso. Neste sábado, né, na parte da manhã, venha para Autovia Motors, grande inauguração. 11 anos de tradição no mercado goiano. Autovia Motors, qualidade, procedência e garantia, sempre você encontra na Autovia Motors. Participe com a gente. Rua Senador José Rodrigues de Moraes Filho, 1550, no Parque Amazônia. Deixa eu só tentar fazer uma comparação com o que a gente está falando de jogador de futebol com nós aqui. Vamos supor que tem uma jornada, que é uma jornada importantíssima. Aí a gente chega aqui para a jornada, tá você, o comandante aqui, tá o Alexandre Mascarenha, o Augusto Mascarenha, toda a cúpula da Band News aqui, falando, nossa, hoje é um jogo diferente, hoje é um dia diferente. Hoje é essa... Minha voz até engrossa, hein? Você tá maluco, aí você entra muito mais concentrado. Você entra diferente. Não quer dizer que a gente não vai errar, não quer dizer que pode acontecer um deslize ou outro aqui, que pode acontecer, às vezes, o Moisés esquecer de pôr a vinheta. Sempre acontece. Sempre acontece. Mas se tiver todo mundo aqui, ele vai estar mais concentrado. Ele vai estar mais concentrado. Imagina se o Augusto, se tá o Nivaldo Augusto e o Alexandre ali fora, ali sentado ali, fala, hoje é a jornada. Esse rapaz aqui, ele nem pisca. Ele nem pisca. Então, isso que eu tô falando, assim, quando a diretoria tá ali, mostra a grandeza do jogo. Agora, se vai ganhar, aí é com os caras dentro de campo. Tem ações, na opinião do Danilo Dias também, você fala em nome aqui da nossa Ismafer Ferramentas. Tá precisando de comprar ou trocar as suas ferramentas por uma nova? Fale com o Timaço da Ismafer Ferramentas. Melhores marcas e o menor preço sempre. Conheça toda a nossa loja na Avenida Aderup 1296, na Vila Canaã, pertinho do Banco Bradesco. O telefone é muito fácil, gente. Lá tem um disque peça sensacional. 629-9102-8217. Ferramentas? É com o Timaço da Ismafer Ferramentas, 629-9102-8217. Belcar Veículos, este mês tem Saveiro Extrem Preta, 2525 por 120.990. Taxa de 0,80%. Entrada e saldo em 12 vezes para você. Venha para Belcar Veículos, boa de negócio. E é claro, Sopema. A Sopema é referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega. Selo do Imetro e mais de 90 dias de garantia. Em Goiânia, ligue agora e conheça. 6239285114, Sopema GO, 100% confiança. Sem interrupções aqui no Danilo, que esse comentário vai pro shorts também, viu, Danilo? Cuidado. Capricha aí. Esse negócio da presença da diretoria do Goiás faz ou não a diferença para essa decisão de amanhã, 9h30 da noite no estádio Couto Pereira, com mais de 25 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Faz a diferença ou não, craque? Isso que eu sou fã declarado do Maestro Tim. Um exemplo claro que ele deu aí ilustra uma comparação com o que vai significar os diretores deslocarem, deixar as famílias aqui, em todos ir lá jantarem, almoçarem com os caras. Tem ações e gestos no futebol, na nossa vida, Thiago, que ela fala muito. E a ação dos diretores estarem ali na beirada do campo, acompanhando a última sessão de treino, almoçarem com os caras, você pode ter certeza, o Tim sabe bem o que é isso. Todo mundo quando subir pros quartos, ó, você viu os caras, tá tudo aí, cara. Nossa, os caras tá amanhã, tem que ganhar, pô. É um jogo importante, cara. É contra o Curitiba, a gente tem que matar os caras, mano. A gente precisa voltar a vencer no campeonato. Aí chega no vestiário, na véspera do jogo, não tô dizendo que vai acontecer, mas se tiver um feeling, um sentimento e poderio financeiro pra isso, por que não? Chega, já tá lá, tá sentindo a brisa do estádio, tá sentindo o momento, ó, até arrepio, ó. Tá sentindo ali os caras amarrando a chuteira e gritando, é hoje, pô, é hoje. Chega o presidente ali, minutos antes de subir, ó, premiação hoje é dobrada. Ganha dos caras aqui dentro que eu vou dobrar o prêmio. Ó, tô arrepiando, Thiago. Olha,
dobra aqui e a torcida gritando e os caras entrando. Vamos, pô! Thiago, é diferente, meu. Futebol, cara, tem ação. Aí o cara liga daqui no telefone, ô Mancini, avisa aí que o prêmio é dobrado. É diferente, pô. Tá lá no vestiário, tá sentindo, tá sentindo o perfume dos caras ali de subir pro gramado, sabe? A torcida contrária gritando. Pode não ganhar jogo, pode entrar lá e tomar de 3, de 2, de 4, de que seja, mas muda ações e gestos no futebol que falam muito mais. A bola não quer dizer que, igual o Tim falou, não quer dizer que o cara vai lá e vai fazer um arco bonito, mas é uma motivação a mais, é um fator que determina, é os caras sair daqui demonstrando a importância, olha, nós estamos aqui, nós estamos acreditando em vocês, vamos ganhar o jogo. Curitiba é melhor que nós? Eu falei isso lá quando o Goiás ainda era líder. Em alguns setores, Curitiba é muito melhor que nós, o goleiro iguala, o goleiro hoje deles estão melhor que o nosso, mas o nosso não vai jogar, enfim, depois a gente fala sobre isso no campo. Mas, Thiago, são ações e gestos que a diretoria do Goiás fez e está fazendo para esse jogo que me chama muita atenção pro lado positivo. Não vejo nada pro negativo, jogador a sentir pressionado, pelo contrário, ele sabe da importância do jogo, sabe que determina muito mais do que só 3 pontos contra o Curitiba e olha, é uma ação diferente, Thiago, que fala muito e pra mim foi uma ação acertada do Goiás, inclusive de não falar nada, concentrar no jogo e deixa os diretores irem e todo mundo focado em ganhar do Curitiba. 1h58, superchat, aqui a gente para tudo que tá fazendo e lê a mensagem do meu amigo ouvinte, né? Araújo Gomes tá mandando aqui, ó, R$5 pra gente. Não entendo porque a Band News ainda não chegou à marca de 100 mil inscritos. Vocês fazem um trabalho sensacional. Placa de prata já deveria estar na parede de vocês. Ô, Araújo, obrigado pela audiência, obrigado pelo superchat também, tá? Mas o povo é meio parado, né? Pra você ter uma ideia aqui, um debate maravilhoso. O povo tá parado. A gente não bateu nem 200 likes. Nem 200 likes a gente bateu ainda. O povo tá parado, dormindo, roncando. Tá com o espírito seriano no corpo. Então, cadê o like do povo? Né? Então, mas a gente tá chegando aos poucos. Já estamos aí com 65 mil inscritos. Brevemente estaremos batendo também a marca de 100 mil inscritos. Debate das Ceras, oferecimento, Operação Limpa Pátio na Vesa Renault, Praça Nova Suíça. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Cestas Benevita, nutrindo famílias com qualidade e muito mais cuidado. IGP Car Centro Automotivo, promoção. Diga que ouvinte Band News e participe, gente. Promoção maravilhosa. Tem 1 litro de óleo totalmente de graça esperando por você. GP Car Centro Automotivo, na Avenida T63, Jardim América, 623515, 7004. Eu só dou parabéns para a diretoria do Goiás. E principalmente a quem está indo. Danilo, pra mim, matou a pau. Eles não estão indo com dinheiro do Goiás, não, viu? Paulo Rogério tá pagando o bolso dele, o Joaquim Edson tá pagando o bolso dele, o Vandervan vai também, né, Nivaldo? Vai. Doutor Vandervan pagando o bolso dele também. André, o pessoal do CEA também vai. Todo mundo tá pagando o bolso deles, né? Estão indo pela paixão e estão indo pra mostrar o tamanho dessa partida. Desse aí que você citou, todo mundo é podre de rico, né? Seria um absurdo ir por conta do Goiás, né? Mas eu falo assim, às vezes você aproveita ali, vai na delegação, né? Às vezes tem uma passagem sobrando. Né? Então assim, eles estão pagando o bolso deles e vão lá apoiar o Goiás. Então, assim, sensacional. O Vandervan, por exemplo, deve ter uns 10 hospitais aqui. Só o UTI, o Vandervan deve ter umas 200. Não, o doutor Vandervan, se ele quiser, ele compra um avião pra ele. Inclusive, ele freta. Ele já teve helicóptero, inclusive. Já teve, e não tem aí mais. Aí o lado pão duro dele fez ele vender o helicóptero. Fez a conta, né? Você, tô economizando 150 mil aqui, então deixa esse negócio quieto. Então, assim, gente, parabéns. Não, a gente reclama. Eu quero deixar bem. Eu não estou criticando. Não, perfeito. Eu não estou criticando. Você tá dizendo que não faz diferença, né? O Nivaldo só deixou claro que não faz diferença em campo, não faz diferença nenhuma dentro de campo. Pra mim, jogador de futebol é alienado. Tem aqueles jogadores que têm a percepção, falam assim, não, realmente a presença deles aqui é importante e tal, mas de um modo geral não tá nem aí, o jogador já tá pensando no ano que vem. Então é verdade que esses dirigentes sempre estão aqui no estádio Venerável Camarada Ailê Pinheiro e não faz diferença nenhuma. Se algum jogador do Goiás, Nivaldo, com todo respeito, estiver pensando no ano que vem, o cara tem que apanhar de chicote, tá na iminência de subir com o time, fazer história. Cuidado, Thiago. Apanhar de sandália tá louco, o cara pensar no contrato do ano que vem. Ele tem que estar no mundo da lua. História. Thiago, Nivaldo, premiação, subir com o Goiás, porque vai ser a maior vergonha da história do cara. A última subida do Goiás, você lembra de algum jogador além do Tadeu? Eu lembro. Thiago, cuidado, Nivaldo. Lembro do Arthur que deu passe, o Nicolas que fez o gol. Aí o cara não sobe com o Goiás. Você acha que ele vai arrumar contrato quanto? Todo lugar. Todo lugar? Mas em Série B, tem a valorização. E a desvalorização que ele vai ter? Que borraram na calça, que não subiram com o Vila Nova lá diante do ABC, que tinha caído na 34ª rodada,
Todos eles, em fevereiro, estavam empregados. Mas se tivesse subido, todos eles, a maioria pelo menos, teria renovado com vida. E com salário muito teria melhor. ficado numa Série A. Então tem a valorização do atleta. Pessoal, o acesso, coletiva. ainda mais se tiver o O título. empresário já fica tiver o pensando título- qual time que ele vai colocar o jogador. Sim, O empresário fica. pode pensar, mas o cara não, ele tem que estar Mas tem a concentrado. valorização. Quem manda na vida de jogador hoje é empresário. Não, o Para empresário, com tá isso, bom, aí. mas se ele ganha hoje 100 mil, se ele tiver um acesso, ele vai pra um outro time no ano que vem Ou ganhando fica no 120, Goiás, gente. Você acha, 130, você acha que renova. aquele time do Vila que tiver subido, a maioria daqueles jogadores continuaria para disputar a Série A, Tim? Alguns continuariam e os outros teriam valorização para outros times ganhando mais. Até porque, para a você maioria ver, absoluta não teria pra ficado. você ver, mesmo não subindo, alguns tiveram muita valorização. Lourenço, O Lourenço foi para um Ceará ganhando um Donato. salário fantástico. O Tá lá Vila até queria hoje, ficar com o Donato não quis porque foi pro Novo Horizontino ganhando um salário muito mais alto. Então, assim, o acesso, e principalmente se tiver as duas coisas junto, o acesso e o título valoriza demais o atleta. Demais. Mesmo que ele continue Muda de outro em prateleira, time, pô. outro em time, não vou louco. ter mercado no Goiás numa Série A, mas vou ter numa Série B. Aí o cara vai contratar o jogador e fala, nossa, esse cara teve o acesso Cara e o ganhou título ano oxigênio passado. na carreira, Então, se ele ganhava 100, ele vai para 150, vai para 200. A valorização pessoal do atleta é muito grande quando tem acesso e principalmente tiver o conjunto, acesso e título.